Vamos começar pelo caso de homofobia, que um travesti sem teto foi queimada, tacaram fogo no Recife na última sexta-feira. Um adolescente de 17 anos jogou álcool na vítima enquanto ela dormia, segundo a polícia. A vítima, uma travesti sem teto, Roberto Nascimento da Silva, 32 anos, que dormia embaixo de lonas no cais de Santa Rita, no centro de Recife. Ela teve 40% do seu corpo queimado e está na UTI do Hospital da Restauração. As queimaduras de segundo e terceiro graus afetaram principalmente nos braços e comprometeram a vascularização, entrando no processo de necrose. O ataque foi feito na sexta e no sábado Roberta já teve seu braço esquerdo amputado até a altura do ombro. E na tarde de ontem foi a vez do seu braço direito, que foi amputado até a altura do cotovelo. O Marcelo Adnet e o Whindersson Nunes se manifestaram nas suas redes sociais e o Adnet se prontificou a ajudar a vítima. O adolescente foi preso e vai cumprir pena medida socioeducativa. É importante lembrar que a intenção dele era matar a travesti Roberta. O que vocês acham disso, meus amigos? Primeiro eu aposto, né, que era por falar adolescente de 17 anos, que era um menino branco de classe média alta. Temos foto dele aí para eu perder a aposta? Não temos fotos dele, Vou perguntar aqui a nossa equipe. Não vai ter, deve ser de classe média alta, porque se fosse o moleque da favela, se fosse a mensagem seria diferente, né? Seria um meliante, seria um bandido, seria um de menor, né? Mais uma vez essa classe média alta, um menino branco europeu achando que pode tudo, colocando a adrenalina dele, uma coisa bárbara, né? Bárbara, perversa. É incrível isso. Enquanto moleques negros tentam provar que não são bandidos, estão aí esses adolescentes de 17 anos. Pô, adolescente de 17 anos é difícil, hein? Jefferson, qual a sua posição nesse caso? Primeiro ponto, estou tentando achar a foto dele ali, que com certeza vão bater as características com que o Ronan falou. A única coisa que eu acho muito estranha na nossa sociedade é o seguinte, não criticando, mas já fazendo uma crítica. Por que as pessoas só são vistas depois de serem atacadas? Eu sempre me pergunto isso, né? Enquanto não existe ataque, são raras as pessoas que realmente estão em ONGs, que estão em projetos que apoiem essas pessoas que são desfavorecidas e exclusas da sociedade. Elas são excluídas da sociedade, porque elas não querem ser excluídas. A sociedade as exclui. Mas aí, a partir do momento que existe alguma tragédia como essa, aí existe aquela comoção de agora vamos ajudar. Eu acho que a sociedade poderia muito bem também ajudar um pouco antes, principalmente conscientizando as pessoas. E eu tenho uma coisa muito estranha. Eu tenho uma relação muito estranha em comparação a isso, tá? Nesse sentido. Que seria o quê? Como assim, em comparação e em relação? Eu acho que você deveria cobrar principalmente da família, entendeu? Qualquer situação que acontecesse, cara, é você colocar na conta da família. Colocou na conta da família, já era. Você vai pagar todo atendimento, você vai pagar tudo que é necessário, ou seja, o governo não gastará um centavo em relação a isso. Acho que, teoricamente, seria uma das formas de coibir. Não coibiriam das pessoas com uma posse, assim, com uma renda alta? Não coibiria. Mas, pelo menos, daqueles adolescentes que se acham ricos, porque a maioria da classe média alta, não acredito que é uma classe média que seja tão abastada assim, a ponto de você ignorar pessoas que realmente estão desfavorecidas. Ele pensaria 2 a 3 vezes antes de cometer qualquer crime. Pelo menos, penso eu. E segunda situação, cara, todos os artistas eles acabam se
promovendo, digamos assim, dessa situação que agora eu sou bonzinho e eu vou. Eu concordo muito mais com, por exemplo, não puxando o saco, mas já falando, como, por exemplo, o Ronan, que teve sua visibilidade no BBB e participa de vários projetos sociais. E não apenas quando acontece uma tragédia, mas ele tenta prevenir essa tragédia junto com a comunidade, mostrando uma nova realidade a eles. Eu acho que o Brasil também falta muito isso, não se aproveitar desses momentos ruins, mas principalmente fazer um trabalho em conjunto para que não existam esses momentos ruins e apoie as pessoas que estão desfavorecidas. Porque se ela não tivesse, no caso do Porto, não tivesse ali desfavorecida de um lar, provavelmente não estaria tão vulnerável ao ataque de uma pessoa tão imbecil quanto esse adolescente. Daniel, você que inclusive foi o cara que levou essa notícia até nós, explane sua opinião antes da minha pergunta. Se você tem um pingo de juízo na cabeça e um pingo de empatia, né, vamos se colocar nós quatro aqui na posição de perder um braço, né, ou os dois, né, e fora as sequelas das queimaduras, é uma coisa horrível, né? É uma coisa medonha. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu não vou... tudo que o Ronan e o Jefferson falaram, eu assino embaixo. E você tira o vício de humanidade das pessoas quando alguém faz uma coisa dessa. Entendeu? Então, o cara que jogou o álcool nesse travesti, aqueles piá de Brasília lá, vocês lembram, sei lá, 10 anos atrás, que queimaram o índio Pataxó, eles queimaram porque eles não tinham o que fazer à noite, eles saíam queimando mendigo. Só que do Pataxó deu ruim, porque o cara não acordou e acabou morrendo. E outros casos que já aconteceram disso aí. Então, quando você está fazendo isso, você não enxerga aquela pessoa no show como uma pessoa. Ela é um bicho, nem bicho, né? Porque tem gente que gosta de bicho. Acha que aquilo é um boneco. É uma coisa que você pode chutar, é descartável. É uma pessoa que não é mais uma pessoa, né? Aquilo não tem valor nenhum. Não tem, exatamente, Ronaldo. Não tem valor. Ele é matável, né? Como várias vezes na história da humanidade, como a escravidão considerava o escravo como uma propriedade matável, aí você pega o homossexual, aí você pega sei lá, quais os outros preconceitos que nós temos aí? O japonês, eles estão, os americanos, né, tiveram casos de fobia contra asiáticos. Xenofobia. Exatamente. Então, é uma barbárie, né, gente? É uma barbárie. Eu nem sei o que dizer, é uma coisa tão impactante. E olha que nós estamos longe, né? Mas e se fosse com alguém da nossa família? Você pode, sei lá, levar acontecer isso. Porque, veja, eu não sei se o Todor e o Ronan vão concordar comigo, mas a barbárie, ela não para. Você começa hoje a queimar homossexual. Amanhã você vai queimar homossexual e vai queimar cara que usa camisa vermelha. Depois você vai criar outro... Não para, isso não para. Daqui a pouco você vai criar, bater em simpatizando de homossexual. Daqui a pouco você vai bater em gente que tenha, sei lá, é do Paraná, vamos dizer, entendeu? Isso não para, essa estupidez que eu vou colocar na conta do governo, do seu Bolsonaro. Mas o que ele tem a ver? Meu amigo, ele criou uma atmosfera de ódio em que os caras dão uma porrada na cara do outro na rua e falam, eu sou Bolsonaro. Sabe? Mas e se ele assumir amanhã, continua? Continua, mas ele é um reforço. Então, essa atmosfera de descartabilidade, isso não para. Então, se a sociedade não falar nada, isso aí chega dentro da nossa casa. Qualquer dia um cara entra dentro da tua casa e te dá um tapa na cara. Por quê? Porque a estupidez não para. E toda vez que uma estupidez começou a crescer no país, acabou em tragédia geral. Nós temos aí 200 exemplos na história. E isso é uma coisa horrível. Outro caso que eu lembro de vocês, aquele babaca lá de São Paulo que quebrou uma lâmpada fluorescente na cara de um outro menino gratuitamente, nem conhecia o cara, só porque estava passando do outro lado da rua e deu risada. Quer dizer, olha, gente, eu fico puto. Eu fico puto. Eu vou parar de falar que eu tô puto agora. E outra, mas é foda, né, cara?
Foda-se, tá louco. A homofobia é tão... Eu não sei se vocês já ouviram falar do Alan Turing, que ele, a sequência, um matemático que o trabalho dele ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial alguns anos antes. Um decodificador de código secreto de usado em guerra. Código de Turing. Então, o trabalho dele salvou milhares de vidas, sabe? Americanas, alemãs, inglesas, ele um inglês. Quando acabou a guerra, quando ele volta para a Inglaterra, ele foi castrado quimicamente porque era gay. Ele não fez, além de salvar todo mundo, ele não fez nada, ele não cometeu nenhum crime, ele era gay. Então, o salário dele, o prêmio dele, a medalha dele, foi ele ser castrado quimicamente, porque era um crime hediondo ser gay na Inglaterra há pouquíssimos anos atrás. Então, pensem como é a homofobia aí até hoje. Essa travesti, o crime dela era viver de acordo com o que ela acreditava, com o que ela nasceu, com o que ela se via no espelho. E isso é perverso, uma pessoa que tira a vida da outra desse jeito, que ceifa, sabe, a alegria da outra, o que vai ser a vida dela daqui para frente, sabe? Então, porque agora vem 2 artistas e ajudam, né? Ajuda aí 2 meses. E depois? O que acontece depois? E o Jefferson falou uma coisa interessante ali. Essa coisa do taxar financeiramente, Jefferson, a gente tem que fazer proporcional. A gente tem que fazer proporcional, sabe? Fiança é proporcional. Quanto que você ganha? Sim. Ganha 100 mil? Então a sua fiança é 150 mil. Sim, porque às vezes eu concordo, porque a fiança, às vezes, para uma pessoa que cometeu algo bárbaro e realmente ele é de uma família abastada, quanto? 50 mil. Pô, 50 mil para um empresário não é muita coisa. Agora, se você pegar para um filho de um operário 50 mil que está sendo preso injustamente por causa da cor ou por perseguição, cara, isso é muita coisa, entendeu? E o que ele vai sofrer na prisão, o que ele vai sofrer, de repente, de processos psicológicos que no futuro afetarão muito a sua, né, que afetarão, no caso, no futuro afetarão, obviamente, que afetarão em muito a sua índole e as pessoas que são à sua volta, convivência familiar, cara, isso não tem preço, cara, não pode ser taxado. Quando uma brincadeira, né, isso não é preço de $1, é só uma brincadeira. E esse tipo de crime aí é crime hediondo. Simplesmente crime hediondo. Porque a intenção foi de matar. Ela não morreu por sorte, ou por Deus, pela luz azul, etc.